Oi, gente! E hoje nós chegamos na segunda aula dessa técnica incrível que eu comecei a ensinar para vocês a semana passada, onde na semana passada eu ensinei a fazer o uso, de uma tinta dimensional que pode ser queimada em forno doméstico. Ensinei como transferir uma imagem para a porcelana ou para o vidro, para aquilo que você desejar. Inclusive, quem não assistiu essa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre lá e assiste, que a aula está incrível. E como eu prometi para vocês, hoje na segunda aula eu vou ensinar a fazer uma linda pintura aquarelada. Gente, essa técnica é novidade, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão ver que é uma técnica super fácil, né? E o resultado, gente, é profissional. Fica uma pintura belíssima, né? E que você pode aplicar nos mais diversos materiais e também, né, em copos, taças, vidros, boleiras, naquilo que vocês desejarem. Olha que resultado lindo, gente, que ficou. Aqui já é o prato pronto, né, com a pintura dimensional e também com aquarelado. Lindo, né? Então eu vou ensinar agora para vocês todos os detalhes de como fazer essa pintura aquarelada, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se você está gostando, não se esquece, gente, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal e me diz nos comentários, né, o que vocês estão achando. Inclusive, se vocês quiserem o risco, né, que eu mostrei, que eu fiz a transferência semana passada, escreve "eu quero" aqui nos comentários que eu mando para vocês gratuitamente, né, a imagem para vocês fazerem belíssimos trabalhos. Tá bom, gente? É só digitar "eu quero" que eu mando para vocês o desenho aqui das flores para vocês baixarem e fazerem lindos trabalhos. Então vamos lá aprender, gente? Até já! Bem, a tinta dimensional agora já está bem seca e demorou mais ou menos umas 2 horas para secar bem. E agora já está pronta para a próxima fase, onde eu vou ensinar para vocês a fazer uma pintura aquarelada aqui no centro, né, no que nós delimitamos aqui com a tinta dimensional. E para isso eu vou usar alguns materiais. E para fazer a pintura aqui das pétalas da flor, eu vou usar essas 3 cores. A primeira, olha só, é o Laca Magenta da Decorfix 150. A segunda cor, também da Decorfix 150, é o vermelho topázio. E a terceira cor, né, é a incolor, a base incolor também da Decorfix 150. E essa base incolor é bastante importante, que ela vai me ajudar a fazer o efeito aquarelado. E todas as tintas são brilhantes, tá? Nessa técnica não utilizo a tinta fosca. E como nós temos que fazer o trabalho bem pouco a pouco, eu vou colocar uma gotinha do médium retardador em cada cor que eu vou utilizar, principalmente porque hoje está um dia bem quente, mas mesmo que não estivesse, gente, essa técnica, como vocês vão ver, nós temos que fazer pétala por pétala. Então é importante você colocar uma gota do médium retardador para a tinta demorar um pouco mais para secar, porque essa tinta ela começa a secar muito rápido e já forma uma película, né? Então é importante nós fazermos o uso aqui do médium retardador, tá? E para começar, gente, eu vou colocar aqui no godê as cores que eu vou utilizar. Olha, a primeira delas é o vermelho topázio. Para um trabalho como esse, gente, uma gotinha só aqui da cor já é o suficiente, tá? Não exagerem, porque não há necessidade, ó. Vou colocar só uma gotinha aqui no meu godê do vermelho topázio. Vou colocar também uma gotinha aqui do Laca Magenta. E aqui a base incolor eu vou colocar um pouco mais, porque ela que vai fazer todo o efeito que eu estou precisando de aquarelado. Olha, coloco um pouquinho aqui da base incolor. Em cada uma delas, né, como eu falei para vocês, eu vou colocar uma gota do médium retardador. Assim eu vou conseguir trabalhar com mais calma. Não coloquem mais do que isso, gente, porque o médium retardador você não pode pôr em grande quantidade na tinta para não prejudicar, né, a aderência dela depois no
no seu trabalho, tá? É uma gotinha só, em cada cor já é o suficiente. Agora mistura um pouco, né? E os pincéis que eu vou usar, gente, são pincéis redondos, tá? Eu vou usar esse aqui, olha, que é o número 4. Esse outro que é da Condor é 4778. E esse aqui da Ceramic, que é um 313, número 2, tá? Mas aí o tamanho do pincel é de acordo com o tamanho da flor ou do trabalho que você vai pintar. Mas geralmente prefira os redondos, que eles são mais fáceis para nós utilizarmos nesta técnica. Então, gente, como eu falei, nós vamos fazer bem aos poucos, tá? E vamos trabalhar primeiramente com 2 pincéis. Um você vai usar só na tinta incolor e o outro nas tintas coloridas, para não misturar, né? Então, esse aqui, ó, eu vou usar na incolor e esse aqui nas coloridas. E a primeira coisa que eu vou fazer, olha só, é misturar essas duas cores, tá? Pega um pouquinho de cada, olha só. E faço uma misturinha aqui com essas duas cores para ficar um vermelho um pouco mais forte. Olha. Tá vendo, gente? Já ficou o tom que eu queria. Então eu venho aqui, tá vendo? Aqui tem uma pétala, gente. Eu venho na base da pétala e coloco, né, um pouco desse tom aqui vermelho. Olha, coloco nessa e coloco nessa. Nunca façam mais de 2 pétalas por vez. Se for uma pétala grande, faça uma por vez, gente. Aí vocês já vão entender. Olha, coloquei aqui. Agora eu venho com esse outro pincel, pego a tinta incolor e aplico aqui no restante da pétala, ó. E vou puxando e integrando as duas cores, tá vendo? Aí fica esse manchado aqui bem bonito, olha, na pétala um pouco mais escura, na base da pétala, e mais para cima, né, um pouco mais claro, olha só. Mesma coisa aqui. Coloco um pouco da incolor e venho puxando a outra cor. Assim nós fazemos, né, esse efeito bem bonito aquarelado. Vocês estão vendo o movimento que eu faço com o pincel? É um movimento circular, tá? E assim, né, as duas vão se integrando. E olha só, gente, que efeito bonito que ficou aqui na pétala, né? Vou fazer a mesma coisa com a próxima pétala. Olha, pego um pouquinho dessa misturinha aqui que eu fiz do vermelho com laca magenta, coloco aqui na base dessa pétala, ó, aqui eu tenho uma pétala, tá vendo? Preencho bem essa outra pétala também, ó. Aqui tem outra pétala, né? Preencho bem. E agora venho com o incolor. Tá vendo como é fácil, gente? O resultado fica incrível. Eu fiz recentemente uma boleira utilizando essa técnica. Nossa, ficou a coisa mais linda, gente. Olha. Espalho bem a incolor. E mesmo depois que nós já fizemos esta mistura entre as duas cores, a tinta ela continua caminhando, sabe? E ela vai fazendo alguns efeitos incríveis. Porque eu não posso passar tudo de uma vez aqui, porque essa tinta ela seca muito rápido. Então, se eu passar tudo de uma vez e vier com incolor depois, provavelmente a tinta que está aqui na base, ela já vai ter criado uma película. Aí não é possível fazer essa mistura, né, essa integração das cores. Então, nós não conseguimos esse efeito lindo, né, de aquarelado. E assim vamos continuando, né, a nossa técnica, olha. Todo mundo vai conseguir fazer, gente, porque é muito fácil. Aqui eu tenho mais uma pétala e novamente, olha, passo na base dela a cor mais escura. Aqui nessa outra pétala, ó, passo também a base escura. E venho com o incolor e completo aqui, ó. Lindo, né, gente? Aqui tem outra pétala, passo um pouquinho aqui na base, olha. E na base dessa outra também um pouco mais. E mais uma vez aplico o incolor.
Bem aqui no centro da flor, tá vendo que tem esses pistilos? Aqui é o miolinho da flor. Então, nesse miolo, gente, eu vou usar a tinta amarela, tá? Pode ser a Decorfix 150, pode ser a Vitro 150. Eu vou passar a Porcelaine 150, porque muita gente usa dessa tinta, né? Principalmente quem mora fora do Brasil, para que as pessoas vejam, né, que ela se comporta da mesma maneira e a queima é exatamente igual dessas tintas que nós estamos utilizando aqui, a Decorfix 150. Então, o amarelo, né, eu vou passar agora no miolo. Olha, o amarelo, gente, eu vou passar ele puro, tá? Não vou misturar com incolor, vou passar aqui bem no miolinho da minha flor. E pronto, gente, agora que eu já passei aqui no miolo, eu vou esperar ele secar um pouquinho para poder ir para as próximas pétalas, tá? Para não misturar com o amarelo, eu vou deixar ele secar um pouquinho. E agora, gente, essas outras flores aqui, olha, eu vou seguir o mesmo princípio, né? Vou fazer aqui na base desse botão, né? Um pouquinho da colorida, olha. Então, é um botão de flor. E vou completar aqui com o incolor. A mesma coisa nos outros botões. E pronto, gente, olha só que lindo, né? Já está ficando o nosso trabalho. E agora, como eu falei, na parte aqui do centro, eu vou fazer novamente, né, a mesma aplicação, olha. Vou passar aqui a cor mais escura. E complementar com o incolor. Uma coisa muito importante, gente, não se preocupem se a tinta ela ultrapassar um pouco aqui a tinta dimensional que nós aplicamos, tá? Se você pintar por acaso sobre a dimensional, não há problema algum. Isso é da técnica e fica até mais natural aqui a pintura da flor. Então não se preocupem com isso, né? Se por acaso, na hora que você estiver pintando, a tinta sobrepor essa parte aqui cobre da tinta dimensional, que fica belíssimo também, tá? Agora que eu terminei aqui de fazer as minhas flores, a próxima etapa será fazer as folhas, onde eu vou usar os verdes. Mas para aproveitar essa tinta, né, antes que ela seque, eu já vou fazer, né, gente, o outro lado aqui, a outra flor, que é a mesma coisa, né, que eu já ensinei aqui para vocês desse lado. Eu vou fazer exatamente a mesma técnica e pintar essa flor, tá? Bem, gente, agora para terminar nosso trabalho, eu vou pintar as folhas, tá? E para isso eu vou usar essas duas cores, olha só, o verde musgo, que é a Decorfix 150, e vou utilizar também, olha só,
o verde esmeralda, também da Decorfix 150. E a mesma coisa, tá? Vou colocar uma gotinha aqui no godê de cada um, porque vocês viram, é bem pouca tinta, né, que nós utilizamos nessa técnica. E pronto, gente, o incolor, se eu precisar, eu vou usar esse mesmo. Mesmo estando sujinho aqui com vermelho, não tem problema, porque não vai interferir aqui no verde, tá? Mas quando nós pintamos as folhas, nós não utilizamos muito o incolor para fazer aquarelado, tá? Vai ser mais uma mistura aqui dessas duas cores, e vocês vão ver que fica bem bonito, olha. Vou passando aqui mais na lateral, aqui o verde musgo, ó. E venho aqui com o mesmo pincel, pego um pouquinho do outro, né, que é o verde esmeralda, e vou mesclando, tá? Se você quiser fazer alguma mescla também com marrom, também fica bonito, olha. Se eu quiser colocar um pouquinho de incolor para dar uma luz, também pode. É importante que as folhas, né, elas fiquem também bastante presentes. E olha só que efeito bacana, né? Agora eu vou pegar um pouquinho nessa outra, colocar o verde esmeralda, ó. Um pouquinho do verde musgo. Estão vendo, gente? É muito fácil, né? E na base vou colocar o verde musgo. Um pouquinho do esmeralda, ó. E essa eu vou integrar aqui com o incolor. Ela ficará um pouco mais clara, né? Também vocês estão vendo, fica muito bonito. E aqui, né, nos botões, olha, bem no pezinho do botão, vou colocar o verde também. Aqui eu tô usando só o verde musgo puro. E olha só, gente, que coisa linda que ficou, né? Parece uma pintura dificílima. Vocês estão vendo, gente? Foi só passar o risco, bem fácil, como eu ensinei para vocês. Depois passar a dimensional e fazer essa pintura muito simples, né? Que todo mundo vai conseguir fazer. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nas folhas do outro lado. E nosso prato estará praticamente pronto, gente. Muito fácil. Depois eu quero ver o trabalho de todo mundo. Vocês mandem para mim, né, o que vocês fizeram, que eu vou ficar muito feliz em apreciar o trabalho de vocês. Pronto, gente, olha, terminei aqui a pintura dos dois lados. E olha só, né, como ficou lindo o resultado, né? Ficou muito chique, muito lindo, inclusive no prato incolor também fica maravilhoso. Então, o que nós vamos fazer agora, gente? Agora nós vamos deixar secar por 24 horas, tá? Esse tempo de 24 horas de secagem é o tempo mínimo, tá bom, gente? Se você estiver num local que está no inverno ou tiver um tempo muito úmido, é recomendável que você deixe mais de 24 horas secando, tá? Então, após a secagem, nós vamos levar para queima a 150 graus por 35 minutos no forno doméstico. E aqui no nosso curso já tem uma aula onde eu ensino detalhadamente, né, como realizar a queima, e você pode, né, fazer como eu estou indicando lá, a queima desse prato a 150 graus. A tinta dimensional que eu apliquei, ela tem o mesmo tempo de queima das tintas que eu pintei, então não há problema nenhum, tá? É só fazer a queima normal que eu ensinei para vocês. E daqui a pouco eu já mostro para vocês o resultado final, que vocês vão ver que ficará maravilhoso, tá bom, gente? Até já! E olha só, gente, que resultado incrível do nosso prato, né? Eu já fiz a queima e olha como ficou bonito. Aqui ao redor, tá vendo? Eu coloquei essa borda porque eu achei
que ia ficar mais bonito. Aí para fazer essa borda, gente, eu usei essa cor aqui, olha, o ocre ouro da Decorfix 150, tá? Mas também, se eu tivesse passado a cor cobre, também ficaria bonito. E para passar, gente, eu passei com o dedo mesmo, tá? Essa técnica de fazer a borda com o dedo, eu já ensinei aqui no nosso curso, e vocês procurem na aula onde eu fiz um prato com decupagem na borda e queimei a 150 graus. Lá eu ensino como fazer, tá? Eu não gravei para a aula não ficar muito longa, mas é muito fácil de fazer. Mas olha só o resultado, gente, vou mostrar aqui mais detalhes para vocês. Olha como fica brilhante a tinta, fica super bonita, né? E vocês viram, gente, que técnica fácil. Olha como valorizou, né? Esse simples prato aqui ficou muito bonito, né? Agora imagine você aplicar também uma boleira, aplicar numa taça ou num copo, enfim, fica maravilhoso o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que eu fiz com muito carinho para vocês. E se vocês gostaram, né, gente, o que eu peço é que vocês deixem aquele like, compartilhem para muita gente conhecer essa técnica, que é uma técnica inédita, e também se inscrevam no canal. E deixa aí nos comentários um coraçãozinho para mim, uma mensagem que eu vou ficar muito, muito feliz. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!